Receba essa poderosa bênção de prosperidade na sua vida. Você está no canal Rituais Bruno Marques. Desde já, muito obrigado pelo seu like e por fazer parte dessa família de luz. Você que está me assistindo, para receber essa bênção poderosa de prosperidade, coloca aqui nos comentários o seu nome e de qual cidade você está me assistindo. Prosperidade é ter fé genuína e inabalável. O reino do Eterno, fonte inesgotável de prosperidade, é intangível. Não podemos tocar, mas temos fé de que ele existe e atua positivamente em nossas vidas. Reino do Eterno, fonte inesgotável de prosperidade, é a luz do Criador atuando em nossas vidas, mesmo que não possamos ver. Reino do Eterno, fonte inesgotável de prosperidade, atua a favor de todas as pessoas, inclusive nos pobres, nos desempregados, nos desesperados e nos aflitos. Porque no fundo quem está ali é Deus. Todas as pessoas são a manifestação de Deus, e sendo assim, já são prósperas. E assim o pobre se torna rico, quando crê que somente a prosperidade é verdade, e que a pobreza não existe. Quando crer que não existe desemprego, quando crer que não existe aflição, quando crer que não existe pobreza, então todos os males desaparecerão de sua vida, pois eram apenas ilusões e projeções equivocadas da mente. Quando crer que existe trabalho em abundância, quando crer que é um ser útil, pois foi criado à imagem e à perfeição de Deus, quando crer que as riquezas de Deus já lhe foram concedidas, quando crer que somente a bondade de Deus, que é pura prosperidade, então todos os males desaparecerão de sua vida, pois no fundo o mal não existe. A imagem verdadeira é somente as coisas boas. Do reino do Eterno só emana-se a prosperidade e o melhor para todos. O reino do Eterno, fonte inesgotável de prosperidade, é a natureza de todas as coisas. É um mundo intangível que não podemos enxergar com as lentes da matéria, somente com os olhos do Espírito. Reino do Eterno, fonte inesgotável de prosperidade, faça-me enxergar com os olhos do Espírito. Reino do Eterno, fonte inesgotável de prosperidade, faça-me enxergar com os olhos do Espírito. Reino do Eterno, fonte inesgotável de prosperidade, faça-me enxergar com os olhos do Espírito. Não é porque uma coisa é intangível que ela não existe. Não é porque não vemos uma coisa que ela não existe. Porque o reino do Eterno, fonte inesgotável de prosperidade, se inicia no mundo do intangível, para depois concretizar-se nas coisas tangíveis. Quando surgiu o primeiro avião no mundo, não havia nada tangível, não havia provas, não havia algo palpável para se acreditar no avião. Mesmo assim, o avião passou a existir, porque o avião foi uma inspiração do reino do Eterno, foi uma ideia concedida por Deus, foi uma inspiração na mente do ser humano. Quem criou o avião foi Deus, o mundo intangível. Deus inspirou então o homem a produzir o avião. E tudo que o homem tinha era somente uma ideia. Então o homem teve fé e, com a sua fé em ação, produziu o primeiro avião. Sendo assim, todas as coisas intangíveis também existem. O amor, a prosperidade, os milagres, as bênçãos, porque tudo surge desse infinito oceano primordial. Reino do Eterno, fonte inesgotável de prosperidade. Fé é aquilo que não podemos ver com os olhos da matéria, mas que está acontecendo e se movimentando, mesmo quando não temos nenhuma evidência física. Se a sua fé está em primeiro ver evidências físicas para somente depois acreditar, você está seguindo na direção errada e contrária ao fluxo divino. E tudo que pedirdes em oração, se crerdes, recebereis. E tudo que pedirdes em oração, se crerdes, recebereis. E tudo que pedirdes em oração, se crerdes, recebereis. Reino do Eterno, fonte inesgotável de prosperidade. Creio no intangível, nas forças invisíveis do bem e do amor, na fonte amorosa que está por trás de todas as coisas. Eu não posso ver, mas sei que existe.
Eu não posso tocar, mas está atuando a meu favor o tempo todo, dentro de mim e ao meu redor. Porque a realidade original das coisas é o plano de Deus, reino do eterno, fonte inesgotável de prosperidade. Assim deposito a minha fé no reino do eterno, fonte inesgotável de prosperidade, para um dia ver o intangível se tornar manifestação tangível, porque toda a criação vem do intangível. E no mundo do intangível só existe a perfeição e toda a boa-aventurança de prosperidade. Porque no reino do eterno não há como existir doença, não há como existir desemprego, não há como existir invalidez, não há como existir depressão, não há como existir doença, não há como existir escassez. Reino do eterno, fonte inesgotável de prosperidade. Creio somente na saúde, na vida eterna, na plenitude de trabalhos, na minha utilidade, na prosperidade verdadeira e no infinito amor de Deus. Reino do eterno, fonte inesgotável de prosperidade. Recordo-me de que tenho um canal direto de comunicação com você. Recordo-me de que tenho uma centelha divina. E assim minha fé está somente no reino do eterno, fonte inesgotável de prosperidade. Pois não creio que a prosperidade venha somente das coisas materiais. A prosperidade vem de Deus, a prosperidade vem de Deus, a prosperidade vem de Deus. Não tenho fé nas coisas em si, pois elas são o efeito e não a causa primária. A causa primária é Deus. A causa primária é Deus. A causa primária é Deus. Reino do eterno, fonte inesgotável de prosperidade. É o reino do eterno, fonte inesgotável de prosperidade, que cria todas as coisas. Minha fé não está na minha conta bancária. Minha fé não está no tamanho da minha casa. Minha fé não está no modelo do meu carro. Minha fé está no reino do eterno, fonte inesgotável de prosperidade. E tudo que eu necessito já me foi dado. Pois no devido tempo, o intangível se torna cada vez mais tangível e assim permaneço a minha fé inabalável, que não se abala com as distorções mundanas, nem com as mentiras da mente, nem com as armadilhas do ego. Reino do eterno, fonte inesgotável de prosperidade, torna-me forte, torna-me forte, torna-me forte, e não me deixe cair em tentação, e não me deixe cair em tentação, e não me deixe cair em tentação. Atua em mim, conscientizando-me de que a pobreza não existe. A pobreza não existe, a pobreza não existe. Reino do eterno, fonte inesgotável de prosperidade, que crendo na origem de todas as coisas através do mundo intangível, que eu possa cada vez mais sentir, perceber e ver as manifestações tangíveis da pura prosperidade, no seu devido tempo, conforme a minha sabedoria interior. E assim eu entrego os meus medos, preocupações, desesperos ao reino do eterno, fonte inesgotável de prosperidade, sabendo que a provisão divina é a emanação pura do bem e da luz. Fica em paz. Prosperidade é ter fé genuína e inabalável. O reino do eterno, fonte inesgotável de prosperidade, é intangível. Não podemos tocar, mas temos fé de que ele existe e atua positivamente em nossas vidas. Reino do eterno, fonte inesgotável de prosperidade. É a luz do Criador atuando em nossas vidas, mesmo que não possamos ver. Reino do eterno, fonte inesgotável de prosperidade. Atua a favor de todas as pessoas, inclusive nos pobres, nos desempregados, nos desesperados e nos aflitos. Porque no fundo quem está ali é Deus. Todas as pessoas são a manifestação de Deus, e sendo assim, já são prósperas. E assim o pobre se torna rico, quando crê que somente a prosperidade é verdade, e que a pobreza não existe. Quando crer que não existe desemprego, quando crer que não existe aflição, quando crer que não existe pobreza, então todos os males desaparecerão de sua vida, pois eram apenas ilusões e projeções equivocadas da mente. Quando crer que existe trabalho em abundância, quando crer que é um ser útil, pois foi criado à imagem e à perfeição de Deus, quando crer que as riquezas de Deus já lhe foram concedidas,
quando crer que somente a bondade de Deus que é pura prosperidade. Então todos os males desaparecerão de sua vida, pois no fundo o mal não existe. A imagem verdadeira é somente as coisas boas. Do reino do eterno só emana-se a prosperidade e o melhor para todos. O reino do eterno, fonte inesgotável de prosperidade, é a natureza de todas as coisas. É um mundo intangível que não podemos enxergar com as lentes da matéria, somente com os olhos do Espírito. Reino do eterno, fonte inesgotável de prosperidade, faça-me enxergar com os olhos do Espírito. Reino do eterno, fonte inesgotável de prosperidade, faça-me enxergar com os olhos do Espírito. Reino do eterno, fonte inesgotável de prosperidade, faça-me enxergar com os olhos do Espírito. Não é porque uma coisa é intangível que ela não existe. Não é porque não vemos uma coisa que ela não existe. Porque o reino do eterno, fonte inesgotável de prosperidade, se inicia no mundo do intangível, para depois concretizar-se nas coisas tangíveis. Quando surgiu o primeiro avião no mundo, não havia nada tangível, não havia provas, não havia algo palpável para se acreditar no avião. Mesmo assim, o avião passou a existir, porque o avião foi uma inspiração do reino do eterno, foi uma ideia concedida por Deus, foi uma inspiração na mente do ser humano. Quem criou o avião foi Deus, o mundo intangível. Deus inspirou então o homem a produzir o avião. E tudo que o homem tinha era somente uma ideia. Então o homem teve fé e, com a sua fé em ação, produziu o primeiro avião. Sendo assim, todas as coisas intangíveis também existem. O amor, a prosperidade, os milagres, as bênçãos, porque tudo surge desse infinito oceano primordial. Reino do eterno, fonte inesgotável de prosperidade. Fé é aquilo que não podemos ver com os olhos da matéria, mas que está acontecendo e se movimentando, mesmo quando não temos nenhuma evidência física. Se a sua fé está em primeiro ver evidências físicas para somente depois acreditar, você está seguindo na direção errada e contrária ao fluxo divino. E tudo que pedirdes em oração, se crerdes, recebereis. E tudo que pedirdes em oração, se crerdes, recebereis. E tudo que pedirdes em oração, se crerdes, recebereis. Reino do eterno, fonte inesgotável de prosperidade. Creio no intangível, nas forças invisíveis do bem e do amor, na fonte amorosa que está por trás de todas as coisas. Eu não posso ver, mas sei que existe. Eu não posso tocar, mas está atuando a meu favor o tempo todo, dentro de mim e ao meu redor. Porque a realidade original das coisas é o plano de Deus, reino do eterno, fonte inesgotável de prosperidade. Assim deposito a minha fé no reino do eterno, fonte inesgotável de prosperidade, para um dia ver o intangível se tornar manifestação tangível, porque toda a criação vem do intangível. E no mundo do intangível só existe a perfeição e toda a boa-aventurança de prosperidade. Porque no reino do eterno não há como existir doença, não há como existir desemprego, não há como existir invalidez, não há como existir depressão, não há como existir doença, não há como existir escassez. Reino do eterno, fonte inesgotável de prosperidade. Creio somente na saúde, na vida eterna, na plenitude de trabalhos, na minha utilidade, na prosperidade verdadeira e no infinito amor de Deus. Reino do eterno, fonte inesgotável de prosperidade. Recordo-me de que tenho um canal direto de comunicação com você. Recordo-me de que tenho uma centelha divina. E assim minha fé está somente no reino do eterno, fonte inesgotável de prosperidade. Pois não creio que a prosperidade venha somente das coisas materiais. A prosperidade vem de Deus, a prosperidade vem de Deus, a prosperidade vem de Deus. Não tenho fé nas coisas em si, pois elas são um efeito e não a causa primária. A causa primária é Deus. A causa primária é Deus. A causa primária é Deus. Reino do eterno, fonte inesgotável de prosperidade. É o reino do eterno, fonte inesgotável de prosperidade, que cria todas as coisas.
Minha fé não está na minha conta bancária. Minha fé não está no tamanho da minha casa. Minha fé não está no modelo do meu carro. Minha fé está no reino do eterno, fonte inesgotável de prosperidade. E tudo que eu necessito já me foi dado. Pois no devido tempo, o intangível se torna cada vez mais tangível e assim permaneço a minha fé inabalável, que não se abala com as distorções mundanas, nem com as mentiras da mente, nem com as armadilhas do ego. Reino do eterno, fonte inesgotável de prosperidade, torna-me forte, torna-me forte, torna-me forte, e não me deixe cair em tentação, e não me deixe cair em tentação, e não me deixe cair em tentação. Atua em mim, conscientizando-me de que a pobreza não existe. A pobreza não existe. A pobreza não existe. Reino do eterno, fonte inesgotável de prosperidade, que crendo na origem de todas as coisas através do mundo intangível, que eu possa cada vez mais sentir, perceber e ver as manifestações tangíveis da pura prosperidade, no seu devido tempo, conforme a minha sabedoria interior. E assim eu entrego os meus medos, preocupações, desesperos ao reino do eterno, fonte inesgotável de prosperidade, sabendo que a provisão divina é a emanação pura do bem e da luz. Fica em paz. Prosperidade é ter fé genuína e inabalável. O reino do eterno, fonte inesgotável de prosperidade, é intangível. Não podemos tocar, mas temos fé de que ele existe e atua positivamente em nossas vidas. Reino do eterno, fonte inesgotável de prosperidade, é a luz do Criador atuando em nossas vidas, mesmo que não possamos ver. Reino do eterno, fonte inesgotável de prosperidade, atua a favor de todas as pessoas, inclusive nos pobres, nos desempregados, nos desesperados e nos aflitos. Porque no fundo quem está ali é Deus. Todas as pessoas são a manifestação de Deus, e sendo assim, já são prósperas. E assim o pobre se torna rico, quando crê que somente a prosperidade é verdade, e que a pobreza não existe. Quando crer que não existe desemprego, quando crer que não existe aflição, quando crer que não existe pobreza, então todos os males desaparecerão de sua vida, pois eram apenas ilusões e projeções equivocadas da mente. Quando crer que existe trabalho em abundância, quando crer que é um ser útil, pois foi criado à imagem e à perfeição de Deus, quando crer que as riquezas de Deus já lhe foram concedidas, quando crer que somente a bondade de Deus, que é pura prosperidade, então todos os males desaparecerão de sua vida, pois no fundo o mal não existe. A imagem verdadeira é somente as coisas boas. Do reino do eterno só emana-se a prosperidade e o melhor para todos. O reino do eterno, fonte inesgotável de prosperidade, é a natureza de todas as coisas. É um mundo intangível que não podemos enxergar com as lentes da matéria, somente com os olhos do espírito. Reino do eterno, fonte inesgotável de prosperidade, faça-me enxergar com os olhos do espírito. Reino do eterno, fonte inesgotável de prosperidade, faça-me enxergar com os olhos do espírito. Reino do eterno, fonte inesgotável de prosperidade, faça-me enxergar com os olhos do espírito. Não é porque uma coisa é intangível que ela não existe. Não é porque não vemos uma coisa que ela não existe. Porque o reino do eterno, fonte inesgotável de prosperidade, se inicia no mundo do intangível, para depois concretizar-se nas coisas tangíveis. Quando surgiu o primeiro avião no mundo, não havia nada tangível, não havia provas, não havia algo palpável para se acreditar no avião. Mesmo assim, o avião passou a existir, porque o avião foi uma inspiração do reino do eterno, foi uma ideia concedida por Deus, foi uma inspiração na mente do ser humano. Quem criou o avião foi Deus, o mundo intangível. Deus inspirou então o homem a produzir o avião. E tudo que o homem tinha era somente uma ideia. Então o homem teve fé e com a sua fé em ação produziu o primeiro avião.
Sendo assim, todas as coisas intangíveis também existem. O amor, a prosperidade, os milagres, as bênçãos, porque tudo surge desse infinito oceano primordial. Reino do Eterno, fonte inesgotável de prosperidade. Fé é aquilo que não podemos ver com os olhos da matéria, mas que está acontecendo e se movimentando, mesmo quando não temos nenhuma evidência física. Se a sua fé está em primeiro ver evidências físicas para somente depois acreditar, você está seguindo na direção errada e contrária ao fluxo divino. E tudo que pedirdes em oração, se crerdes, recebereis. E tudo que pedirdes em oração, se crerdes, recebereis. E tudo que pedirdes em oração, se crerdes, recebereis. Reino do Eterno, fonte inesgotável de prosperidade. Creio no intangível, nas forças invisíveis do bem e do amor, na fonte amorosa que está por trás de todas as coisas. Eu não posso ver, mas sei que existe. Eu não posso tocar, mas está atuando a meu favor o tempo todo, dentro de mim e ao meu redor. Porque a realidade original das coisas é o plano de Deus. Reino do Eterno, fonte inesgotável de prosperidade. Assim deposito a minha fé no reino do Eterno, fonte inesgotável de prosperidade, para um dia ver o intangível se tornar manifestação tangível, porque toda a criação vem do intangível. E no mundo do intangível só existe a perfeição e toda a boa-aventurança de prosperidade. Porque no reino do Eterno não há como existir doença, não há como existir desemprego, não há como existir invalidez, não há como existir depressão, não há como existir doença, não há como existir escassez. Reino do Eterno, fonte inesgotável de prosperidade. Creio somente na saúde, na vida eterna, na plenitude de trabalhos, na minha utilidade, na prosperidade verdadeira e no infinito amor de Deus. Reino do Eterno, fonte inesgotável de prosperidade. Recordo-me de que tenho um canal direto de comunicação com você. Recordo-me de que tenho uma centelha divina. E assim minha fé está somente no reino do Eterno, fonte inesgotável de prosperidade. Pois não creio que a prosperidade venha somente das coisas materiais. A prosperidade vem de Deus, a prosperidade vem de Deus, a prosperidade vem de Deus. Não tenho fé nas coisas em si, pois elas são o efeito e não a causa primária. A causa primária é Deus. A causa primária é Deus. A causa primária é Deus. Reino do Eterno, fonte inesgotável de prosperidade. É o reino do Eterno, fonte inesgotável de prosperidade, que cria todas as coisas. Minha fé não está na minha conta bancária. Minha fé não está no tamanho da minha casa. Minha fé não está no modelo do meu carro. Minha fé está no reino do Eterno, fonte inesgotável de prosperidade. E tudo que eu necessito já me foi dado. Pois no devido tempo, o intangível se torna cada vez mais tangível e assim permaneço a minha fé inabalável, que não se abala com as distorções mundanas, nem com as mentiras da mente, nem com as armadilhas do ego. Reino do Eterno, fonte inesgotável de prosperidade, torna-me forte, torna-me forte, torna-me forte, e não me deixe cair em tentação, e não me deixe cair em tentação, e não me deixe cair em tentação. Atua em mim, conscientizando-me de que a pobreza não existe. A pobreza não existe. A pobreza não existe. Reino do Eterno, fonte inesgotável de prosperidade, que crendo na origem de todas as coisas através do mundo intangível, que eu possa cada vez mais sentir, perceber e ver as manifestações tangíveis da pura prosperidade, no seu devido tempo, conforme a minha sabedoria interior. E assim eu entrego os meus medos, preocupações, desesperos ao reino do Eterno, fonte inesgotável de prosperidade, sabendo que a provisão divina é a emanação pura do bem e da luz. Fica em paz. Prosperidade é ter fé genuína e inabalável. O reino do Eterno, fonte inesgotável de prosperidade, é intangível. Não podemos tocar, mas temos fé de que ele existe e atua positivamente em nossas vidas. Reino do Eterno, fonte inesgotável de prosperidade. É a luz do Criador atuando em nossas vidas,
mesmo que não possamos ver. Reino do Eterno, fonte inesgotável de prosperidade, atua a favor de todas as pessoas, inclusive nos pobres, nos desempregados, nos desesperados e nos aflitos. Porque no fundo quem está ali é Deus. Todas as pessoas são a manifestação de Deus, e sendo assim, já são prósperas. E assim o pobre se torna rico, quando crê que somente a prosperidade é verdade e que a pobreza não existe. Quando crer que não existe desemprego, quando crer que não existe aflição, quando crer que não existe pobreza, então todos os males desaparecerão de sua vida, pois eram apenas ilusões e projeções equivocadas da mente. Quando crer que existe trabalho em abundância, quando crer que é um ser útil, pois foi criado à imagem e à perfeição de Deus, quando crer que as riquezas de Deus já lhe foram concedidas, quando crer que somente a bondade de Deus, que é pura prosperidade, então todos os males desaparecerão de sua vida, pois no fundo o mal não existe. A imagem verdadeira é somente as coisas boas. Do reino do Eterno só emana-se a prosperidade e o melhor para todos. O reino do Eterno, fonte inesgotável de prosperidade, é a natureza de todas as coisas. É um mundo intangível que não podemos enxergar com as lentes da matéria, somente com os olhos do Espírito. Reino do Eterno, fonte inesgotável de prosperidade, faça-me enxergar com os olhos do Espírito. Reino do Eterno, fonte inesgotável de prosperidade, faça-me enxergar com os olhos do Espírito. Reino do Eterno, fonte inesgotável de prosperidade, faça-me enxergar com os olhos do Espírito. Não é porque uma coisa é intangível que ela não existe. Não é porque não vemos uma coisa que ela não existe. Porque o reino do Eterno, fonte inesgotável de prosperidade, se inicia no mundo do intangível, para depois concretizar-se nas coisas tangíveis. Quando surgiu o primeiro avião no mundo, não havia nada tangível, não havia provas, não havia algo palpável para se acreditar no avião. Mesmo assim, o avião passou a existir, porque o avião foi uma inspiração do reino do Eterno, foi uma ideia concedida por Deus, foi uma inspiração na mente do ser humano. Quem criou o avião foi Deus, o mundo intangível. Deus inspirou então o homem a produzir o avião. E tudo que o homem tinha era somente uma ideia. Então o homem teve fé e, com a sua fé em ação, produziu o primeiro avião. Sendo assim, todas as coisas intangíveis também existem. O amor, a prosperidade, os milagres, as bênçãos, porque tudo surge desse infinito oceano primordial. Reino do Eterno, fonte inesgotável de prosperidade. Fé é aquilo que não podemos ver com os olhos da matéria, mas que está acontecendo e se movimentando, mesmo quando não temos nenhuma evidência física. Se a sua fé está em primeiro ver evidências físicas para somente depois acreditar, você está seguindo na direção errada e contrária ao fluxo divino. E tudo que pedirdes em oração, se crerdes, recebereis. E tudo que pedirdes em oração, se crerdes, recebereis. E tudo que pedirdes em oração, se crerdes, recebereis. Reino do Eterno, fonte inesgotável de prosperidade. Creio no intangível, nas forças invisíveis do bem e do amor, na fonte amorosa que está por trás de todas as coisas. Eu não posso ver, mas sei que existe. Eu não posso tocar, mas está atuando a meu favor o tempo todo, dentro de mim e ao meu redor. Porque a realidade original das coisas é o plano de Deus. Reino do Eterno, fonte inesgotável de prosperidade. Assim deposito a minha fé no reino do Eterno, fonte inesgotável de prosperidade, para um dia ver o intangível se tornar manifestação tangível, porque toda a criação vem do intangível. E no mundo do intangível só existe a perfeição e toda a boa-aventurança de prosperidade. Porque no reino do Eterno não há como existir doença, não há como existir desemprego, não há como existir invalidez, não há como existir depressão, não há como existir doença, não há como existir escassez. Reino do Eterno, fonte inesgotável de prosperidade.
Creio somente na saúde, na vida eterna, na plenitude de trabalhos, na minha utilidade, na prosperidade verdadeira e no infinito amor de Deus. Reino do eterno, fonte inesgotável de prosperidade. Recordo-me de que tenho um canal direto de comunicação com você. Recordo-me de que tenho uma centelha divina. E assim minha fé está somente no reino do eterno, fonte inesgotável de prosperidade. Pois não creio que a prosperidade venha somente das coisas materiais. A prosperidade vem de Deus, a prosperidade vem de Deus, a prosperidade vem de Deus. Não tenho fé nas coisas em si, pois elas são o efeito e não a causa primária. A causa primária é Deus. A causa primária é Deus. A causa primária é Deus, reino do eterno, fonte inesgotável de prosperidade. É o reino do eterno, fonte inesgotável de prosperidade, que cria todas as coisas. Minha fé não está na minha conta bancária. Minha fé não está no tamanho da minha casa. Minha fé não está no modelo do meu carro. Minha fé está no reino do eterno, fonte inesgotável de prosperidade. E tudo o que eu necessito já me foi dado. Pois no devido tempo, o intangível se torna cada vez mais tangível e assim permaneço a minha fé inabalável, que não se abala com as distorções mundanas, nem com as mentiras da mente, nem com as armadilhas do ego. Reino do eterno, fonte inesgotável de prosperidade, torna-me forte, torna-me forte, torna-me forte, e não me deixe cair em tentação, e não me deixe cair em tentação, e não me deixe cair em tentação. Atua em mim, conscientizando-me de que a pobreza não existe. A pobreza não existe, a pobreza não existe. Reino do eterno, fonte inesgotável de prosperidade, que crendo na origem de todas as coisas através do mundo intangível, que eu possa cada vez mais sentir, perceber e ver as manifestações tangíveis da pura prosperidade, no seu devido tempo, conforme a minha sabedoria interior. E assim eu entrego os meus medos, preocupações, desesperos ao reino do eterno, fonte inesgotável de prosperidade, sabendo que a provisão divina é a emanação pura do bem e da luz. Fica em paz. Prosperidade é ter fé genuína e inabalável. O reino do eterno, fonte inesgotável de prosperidade, é intangível. Não podemos tocar, mas temos fé de que ele existe e atua positivamente em nossas vidas. Reino do eterno, fonte inesgotável de prosperidade. É a luz do Criador atuando em nossas vidas, mesmo que não possamos ver. Reino do eterno, fonte inesgotável de prosperidade. Atua a favor de todas as pessoas, inclusive nos pobres, nos desempregados, nos desesperados e nos aflitos. Porque no fundo quem está ali é Deus. Todas as pessoas são a manifestação de Deus, e sendo assim, já são prósperas. E assim o pobre se torna rico, quando crê que somente a prosperidade é verdade, e que a pobreza não existe. Quando crer que não existe desemprego, quando crer que não existe aflição, quando crer que não existe pobreza, então todos os males desaparecerão de sua vida, pois eram apenas ilusões e projeções equivocadas da mente. Quando crer que existe trabalho em abundância, quando crer que é um ser útil, pois foi criado à imagem e à perfeição de Deus, quando crer que as riquezas de Deus já lhe foram concedidas, quando crer que somente a bondade de Deus, que é pura prosperidade, então todos os males desaparecerão de sua vida, pois no fundo o mal não existe. A imagem verdadeira é somente as coisas boas. Do reino do eterno só emana-se a prosperidade e o melhor para todos. O reino do eterno, fonte inesgotável de prosperidade, é a natureza de todas as coisas. É um mundo intangível que não podemos enxergar com as lentes da matéria, somente com os olhos do espírito. Reino do eterno, fonte inesgotável de prosperidade, faça-me enxergar com os olhos do espírito. Reino do eterno, fonte inesgotável de prosperidade, faça-me enxergar com os olhos do espírito.
Reino do Eterno, fonte inesgotável de prosperidade, faça-me enxergar com os olhos do Espírito. Não é porque uma coisa é intangível que ela não existe. Não é porque não vemos uma coisa que ela não existe. Porque o reino do Eterno, fonte inesgotável de prosperidade, se inicia no mundo do intangível, para depois concretizar-se nas coisas tangíveis. Quando surgiu o primeiro avião no mundo, não havia nada tangível, não havia provas, não havia algo palpável para se acreditar no avião. Mesmo assim, o avião passou a existir, porque o avião foi uma inspiração do reino do Eterno, foi uma ideia concedida por Deus, foi uma inspiração na mente do ser humano. Quem criou o avião foi Deus, o mundo intangível. Deus inspirou então o homem a produzir o avião. E tudo que o homem tinha era somente uma ideia. Então o homem teve fé e, com a sua fé em ação, produziu o primeiro avião. Sendo assim, todas as coisas intangíveis também existem. O amor, a prosperidade, os milagres, as bênçãos, porque tudo surge desse infinito oceano primordial. Reino do Eterno, fonte inesgotável de prosperidade. Fé é aquilo que não podemos ver com os olhos da matéria, mas que está acontecendo e se movimentando, mesmo quando não temos nenhuma evidência física. Se a sua fé está em primeiro ver evidências físicas para somente depois acreditar, você está seguindo na direção errada e contrária ao fluxo divino. E tudo que pedirdes em oração, se crerdes, recebereis. E tudo que pedirdes em oração, se crerdes, recebereis. E tudo que pedirdes em oração, se crerdes, recebereis. Reino do Eterno, fonte inesgotável de prosperidade. Creio no intangível, nas forças invisíveis do bem e do amor, na fonte amorosa que está por trás de todas as coisas. Eu não posso ver, mas sei que existe. Eu não posso tocar, mas está atuando a meu favor o tempo todo, dentro de mim e ao meu redor. Porque a realidade original das coisas é o plano de Deus. Reino do Eterno, fonte inesgotável de prosperidade. Assim deposito a minha fé no reino do Eterno, fonte inesgotável de prosperidade, para um dia ver o intangível se tornar manifestação tangível, porque toda a criação vem do intangível. E no mundo do intangível só existe a perfeição e toda a boa-aventurança de prosperidade. Porque no reino do Eterno não há como existir doença, não há como existir desemprego, não há como existir invalidez, não há como existir depressão, não há como existir doença, não há como existir escassez. Reino do Eterno, fonte inesgotável de prosperidade. Creio somente na saúde, na vida eterna, na plenitude de trabalhos, na minha utilidade, na prosperidade verdadeira e no infinito amor de Deus. Reino do Eterno, fonte inesgotável de prosperidade. Recordo-me de que tenho um canal direto de comunicação com você. Recordo-me de que tenho uma centelha divina. E assim minha fé está somente no reino do Eterno, fonte inesgotável de prosperidade. Pois não creio que a prosperidade venha somente das coisas materiais. A prosperidade vem de Deus, a prosperidade vem de Deus, a prosperidade vem de Deus. Não tenho fé nas coisas em si, pois elas são o efeito e não a causa primária. A causa primária é Deus. A causa primária é Deus. A causa primária é Deus. Reino do Eterno, fonte inesgotável de prosperidade. É o reino do Eterno, fonte inesgotável de prosperidade, que cria todas as coisas. Minha fé não está na minha conta bancária. Minha fé não está no tamanho da minha casa. Minha fé não está no modelo do meu carro. Minha fé está no reino do Eterno, fonte inesgotável de prosperidade. E tudo que eu necessito já me foi dado. Pois no devido tempo, o intangível se torna cada vez mais tangível e assim permaneço a minha fé inabalável, que não se abala com as distorções mundanas, nem com as mentiras da mente, nem com as armadilhas do ego. Reino do Eterno, fonte inesgotável de prosperidade, torna-me forte, torna-me forte, torna-me forte, e não me deixe cair em tentação, e não me deixe cair em tentação, e não me deixe cair em tentação. Atua em mim, conscientizando-me de que a pobreza não existe.
A pobreza não existe, a pobreza não existe. Reino do eterno, fonte inesgotável de prosperidade, que crendo na origem de todas as coisas através do mundo intangível, que eu possa cada vez mais sentir, perceber e ver as manifestações tangíveis da pura prosperidade, no seu devido tempo, conforme a minha sabedoria interior. E assim eu entrego os meus medos, preocupações, desesperos ao reino do eterno, fonte inesgotável de prosperidade, sabendo que a provisão divina é a emanação pura do bem e da luz. Fica em paz.